Boa noite, pessoal. Dia 3 de outubro de 2023, aula de número 7, matéria Teologia Prática, Aconselhamento, reta final já desse nosso conteúdo aqui. Então, essa, pelo planejamento aqui, é a penúltima aula dessa matéria, onde o objetivo é finalizarmos na semana que vem e depois entrarmos na última aula do nosso curso, que será a última aula não, né, a última matéria, que será a matéria de hermenêutica, tá? A gente vai encerrar com hermenêutica aqui. Então, o objetivo hoje é falar ainda a respeito dos temas, né, ou dos principais temas apresentados em aconselhamento, tá? É óbvio que não são todos, mas é só para a gente ter uma ideia dos principais, né? E, claro, que apesar de não serem todos, uma lista com os principais temas certamente incluem esses temas que estão aqui destacados, porque são temas aí muito recorrentes, né? São temas que, de fato, fazem parte, são inerentes ao ser humano. Então, na semana passada eu falei da ansiedade com vocês e hoje vamos falar sobre solidão. Esse é o assunto aqui que será tratado nesse primeiro momento aqui, nessa sequência aí de temas. Então, para falar sobre solidão, e mais uma vez, vocês estão aí convidados para enriquecer o nosso conteúdo de aula à medida que vocês tiverem algo também para falar, compartilhar aqui. Então, conforme consta no nosso slide aqui, logo após a criação de Adão, Deus declarou para ele que não era bom que o homem estivesse só, mas Deus far-lhe-ia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Desta forma, Deus então criou uma companheira para Adão, porque viu, identificou que não seria bom, não seria prudente, não seria agradável o ser humano enfrentar sozinho a sua vida, a sua estrada aqui de vida, sem ninguém, né? Sozinho. E além de Deus ter criado Eva, né, a sua companheira, para que pudesse estar com ele, Deus e Adão conversavam constantemente no jardim, porque o Senhor sabia e continua sabendo que os seres humanos precisam uns dos outros para viverem bem. Então Deus criou Eva e disse ao casal para que eles fossem fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Desta forma, em comunhão com Deus e um com o outro, Adão e Eva não deveriam se sentir sozinhos, porque eles desfrutavam da companhia um do outro e desfrutavam da companhia de Deus. No entanto, quando o primeiro casal caiu no pecado, quando eles desobedeceram à ordem de Deus, a sua comunicação, né, o seu relacionamento com Deus foi rompido e abriu-se então uma separação. O egoísmo e a tensão passaram a fazer parte da nossa vida, da nossa experiência humana. Em algum momento, também adentrou na experiência humana a solidão. A solidão adentrou na raça humana. O, o, o sentimento ou a sensação, né, de estar só, de viver só. E a Bíblia, de alguma forma, fala também sobre a solidão. Davi escreveu certa vez que em um determinado momento ele estava sozinho e aflito. Então, quem lê para mim essa primeira referência aqui da nossa aula de hoje, que está lá em Salmos 25 e o versículo de número 16.
Quem que vai ler? Eu leio, Rafa. Beleza, Thalita. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Muito bem. Então, Davi experimentou na sua vida também este sentimento, essa sensação de solidão. Jesus, de forma semelhante, experimentou a solidão no Getsemane, quando ele orava diante de Deus e seus discípulos dormiam. João, o apóstolo, terminou a sua vida sozinho na ilha de Patmos. E é interessante, muitas vezes, de pensarmos, né, que em algum momento da nossa vida isso também pode acontecer conosco, né? Outrora, vivendo sempre rodeado de pessoas, não sabemos como que se dará o término, né, das nossas próprias vidas. Neste caso do apóstolo João, terminou a sua vida sozinho, sendo isolado na ilha de Patmos. O apóstolo Paulo, aparentemente, né, pelo menos pelo que sabemos, passou seus últimos dias na prisão e, com uma certa idade, escrevendo a Timóteo, eh, ele nos relata que os seus amigos tinham ido embora e que alguns haviam o abandonado, experimentando também, de certa forma, este sentimento que também é inerente aos homens e mulheres de Deus, a solidão. Podemos, mesmo sendo pessoas de Deus, em algum momento nos sentirmos só, não longe da presença de Deus, obviamente, mas longe das pessoas, por N circunstâncias. Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz nesse texto que eu peço para que alguém leia, de 2 Timóteo, capítulo 4, e os versículos de número 10 e 11. Então, quem lê para mim? 2 Timóteo 4, 10 e 11. Quem que vai ler? É, 2 Timóteo 4, 10 e 11, Rafa? Isso, pastora. Tá bom, vou ler aqui. Tá. Porque Demas, tenho amado, o presente século me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galiléia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Obrigado, pastora. Então, Imagina. olha só. é, a reflexão, né, ou, na verdade, a informação que o apóstolo Paulo traz é muito comum de acontecer, né? O apóstolo Paulo diz que determinadas pessoas que estavam com ele em outro momento da sua vida já não estão mais. Então, Demas, que voltou para o mundo e o abandonou, Crescente, que outrora foi um companheiro de Paulo, foi para a Galáxia, e Tito para a Dalmácia. Então, nem todos voltaram, nem todos abandonaram o apóstolo Paulo, porque foram para o mundo. Outros foram para outros lugares com outros objetivos, né? E somente Lucas estava com ele. Então, a linguagem aqui, né, com a qual o apóstolo Paulo escreve, dá-nos, né, transmite a conotação de alguém que realmente sentiu ou está sentindo falta dos seus antigos companheiros, que é mais ou menos o que pode acontecer, né, ou que vai acontecer em algum momento conosco. Que às vezes estamos acostumados com uma certa rotina e de repente um vai para o canto, o outro vai para o outro vai para não sei onde e daqui a pouco cadê todo mundo? Só eu fiquei para apagar a luz? Não é? Então o apóstolo Paulo escreve dizendo para Timóteo que só Lucas estava com ele e que ele gostaria que trouxesse Marcos
também. Então, a Bíblia fala, de alguma forma, sobre essas pessoas que experimentaram a solidão. E nos adverte que, a respeito da nossa necessidade de comunicação com Deus, de relacionarmos com Deus e também de nos relacionarmos uns com os outros, onde em um relacionamento com os irmãos deve prevalecer o amor, o perdão e as virtudes cristãs que devem servir de base para resolver todo e qualquer problema de solidão que o homem possa enfrentar. Mas, entrando um pouco mais nesse assunto, vamos ver agora quais podem ser as possíveis causas da solidão, que por sua vez estão agrupadas em algumas categorias. Então, algumas possíveis causas da solidão estão agrupadas nessas categorias e subcategorias aqui. Então, nós temos, começando por causas sociais, que podem ser pensadas ou entendidas como rápidas transformações sociais do nosso tempo. Então, as causas sociais falam de transformações sociais radicais. Então, a sociedade ela está sempre mudando, a sociedade ela está sempre sendo impactada, seja pela tecnologia, que é um dos grandes subcategorias aqui, ou seja por outros motivos, né? A nossa sociedade, por exemplo, é exatamente o exemplo que eu coloco aqui, a urbanização. Então, hoje a gente dificilmente, né? Pode ser que alguém que está aqui ou outras pessoas que estão ouvindo essa aula gravada tenham vivido dessa forma, tenham sido afetadas por morarem numa determinada cidade e verem a sua cidade se urbanizar, crescer muito rápido, né? E aí se distanciarem de seus amigos, da sua família, enfim, pode ser. Mas nós aqui de São Paulo, normalmente já nascemos com isso um pouco pronto, né? Porque a gente pega a consequência de algo que aconteceu ou que está acontecendo, né? Muito tempo aí. Mas existem alguns motivos aqui que são esses destacados. Então, tecnologia, à medida que a tecnologia avança, à medida que as coisas se desenvolvem, os relacionamentos podem, não é que se tornam, mas eles podem se tornar superficiais. Vocês já devem ter visto aquela frase que a tecnologia ela nos aproxima daqueles que estão mais distantes, mas ela nos distancia daqueles que estão mais próximos. Por quê? Ela nos possibilita conversarmos, entrarmos em contato das mais diversas maneiras com as pessoas que moram em outros países, em outras cidades, mas faz, né, ou pode fazer com que as pessoas que morem na própria casa não se conversem, porque elas ficam focadas no celular e nos outros dispositivos tecnológicos. Então, essa revolução tecnológica é curioso de se pensar. Basta a gente fazer um exercício rápido aqui, ó. Eu acho, não acho não, tenho certeza que as pessoas que estão aqui e também quem está acompanhando viveu boa parte do seu tempo, da sua infância, brincando nas ruas, brincando com seus amigos, tal, tendo esse tipo de brincadeira. E eu ainda, graças a Deus por isso, ainda fiz parte de uma geração que cresceu na rua, que cresceu fazendo as mais diversas brincadeiras que se possa imaginar, que com certeza vocês também aqui já brincaram na rua. Eu fiz parte disso, graças a Deus. Mas hoje não se vê mais isso com a mesma intensidade. A minha rua mesmo não se tem da mesma forma como era anteriormente. E isso por quê? Por N motivos, obviamente. Mas um dos motivos é a tecnologia. Um dos motivos. Porque a pessoa hoje ela está em casa e ela joga o seu videogame, né? Ou ela se conecta lá, sei lá no quê, com as pessoas que estão lá em outra parte do mundo. Então isso gera um relacionamento superficial, né?
Você não se conecta mais com a pessoa da forma como você se conectava anteriormente. É verdade ou não é? Quem que viveu essa geração também e pode opinar aqui para nós? Ô, Rafa, Oi? é engraçado, né? Porque assim, eu estava conversando com a minha irmã há algum tempo atrás, e a minha sobrinha, na época, ela tinha acho que uns 12, 13 anos, ela era bem novinha. E aí a gente falando sobre como que era a nossa infância, que a gente brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde, ficava até tarde, a mãe gritando para vir jantar. Eu E também. aí ela falava assim, porque eu só entrava quando minha mãe me dava bronca, né? Porque se minha mãe não fosse me chamar, eu ficava na rua até Eu tarde. também. E isso foi muito bom. E aí a minha sobrinha, virou e falou assim: "Mas vocês não ficavam em casa?" Eu falei para ela: "A gente vinha em casa para comer ou É, para e para fazer a lição dormir. de casa, só porque a gente ficava na rua." Sim, Aí ela falava: "Vocês não tinham assim computador, celular, tablet, não tinha nada tinha disso?" nada. Aí, minha filha, a gente nunca nem sonhava o que era isso. Aí É, ela brincou e falou assim: "Por isso que vocês ficavam na rua. Não tinha nada dentro de casa para fazer, não tinha um tablet para jogar. Você tá doido assim? Eu não conseguiria viver, não." Então, você vê como que é a diferença, né, da geração. Então, eu falei que esse tablet, o que eu não sabia, tablet para mim era, nem sabia, nem fazia ideia de que isso ia existir. Mas a geração de hoje olha e fala mesmo isso, como que vocês conseguiam viver? Mas eu falo, acho que foi a melhor infância, porque sim. ninguém estava preso no celular, não. Só que a gente convivia, igual você falou, né, com os que estavam perto, né? Quem estava longe não tinha como. E hoje Uhum. a gente faz uma live, né? O Davi estava fazendo até pouco tempo atrás, que a Solange, uma irmã que a gente acabou conhecendo aí na caminhada, no meio da caminhada, aliás, a Cris, que é a amiga dela, né, que nos apresentou, e ela mora no Japão, e ela conversava com a gente, participava da live. Aí o Davi falava: "Bom dia para quem está no Brasil, boa noite, bom dia para quem está no Brasil e boa noite, Solange, que está no Japão." É, Então, você vê, em alguns segundos você se conecta com o mundo, sim, mas quem está perto acaba, né, vendo esse distanciamento, sim. sim, sim. A gente viveu, pastor, e foi muito feliz dessa forma, né? E nos alegramos muito. E eram épocas, foram, né? Épocas muito boas mesmo. Então a tecnologia, ela pode proporcionar isso, né? Pessoas vazias, pessoas superficiais. Não é que ela vai, mas ela pode proporcionar. Então, isso pode ser uma causa. Então, as pessoas, é igual a pastora falou, acho que foi um ótimo exemplo aqui, né, da sua sobrinha, né, pastora? Que não consegue imaginar uma vida sem a tecnologia, porque ela já nasceu na tecnologia. Então, ela tem uma outra forma de pensar, ela já foi afetada pela tecnologia. E da mesma forma, como causas sociais, nós temos as questões da mobilidade e urbanização. Então, a urbanização das grandes cidades pode fazer, né, com que provoca, né, com que as pessoas saiam de um lugar e vão para outro, né? Então, as pessoas, por exemplo, quando você tem eh, uma determinada rua, uma determinada cidade, sei lá, que tem um certo ritmo de vida, e de repente ela se desenvolve e ela começa a crescer muito, então aquele ritmo que proporcionava com que as pessoas ficassem ali até mais tarde conversando, né? Bem aquelas coisas que era da nossa época, né? Que agora são mais vistas nas cidades do interior. Que tinha aquele certo relacionamento, faz com que não aconteça mais, né? Então, por exemplo, hoje, quando você vai aqui em São Paulo, você vai nas grandes avenidas, você não vê mais essas pessoas assim em volta, né, da rua, assim, conversando, porque houve um avanço ali, houve uma urbanização, houve um desenvolvimento. Então, essas mudanças, essas causas, né, de origens sociais, elas vão nos afetando, né, e a gente muitas vezes nem se dá conta disso. Tem gente, por exemplo, que carrega o desejo de voltar, né, quem veio do interior, ou de ir para lá, né, quem nasceu na capital, só para reatar esse estilo de vida, né? Porque tem em São Paulo
um estilo de vida que, embora esteja rodeado de pessoas, se sente só, né? Porque essa correria, essa doideira que é São Paulo não nos permite, às vezes, desfrutarmos de um momento de conversa, de relacionamento uns com os outros. Então, aqui são algumas causas, né, que nós somos afetados de forma direta, inclusive, né, não apenas indireta. Temos também as questões que estão agrupadas como causas de desenvolvimento, né, onde isso pode ser subdividido nesses itens que estão aqui: estabelecer laços e aceitação. No que diz respeito à questão, né, desse item de estabelecer laços, há uma enorme quantidade de literatura que apoia o fato de que as pessoas elas precisam estar ligadas a outras pessoas. E quando elas são separadas, né, quando esses laços são rompidos, como, por exemplo, quando as crianças são retiradas, ou quando as crianças elas vêm de uma família cujos pais se divorciaram e esse laço é rompido, né? Porque uma das partes passa a não estar presente ali na vida daquela criança, essa criança ela tem esse impacto na vida dela, dessa separação, dessa solidão, né, dessa falta de convívio, seja com o pai ou seja com a mãe. E ela cresce ali pode crescer, né, com alguns traumas ou com algumas coisas dentro de si, onde ela pode ter alguns problemas no futuro, porque ela presenciou, de alguma forma, essa ruptura, né? Essa solidão aí da presença do pai ou da mãe. Então, nós precisamos estabelecer laços, nós precisamos de laços firmes. E a aceitação, né? Usando aqui a questão ainda, né, de exemplo dos pais, os pais comunicam a aceitação dos filhos de diversas maneiras, passando tempo com eles, ouvindo, tocando, disciplinando, demonstrando afeto. Quando os pais não demonstram sinais de aceitação aos seus filhos, né? Quando essas crianças elas são ignoradas, quando elas são de forma excessiva criticadas, elas começam a se sentir sozinhas, começam a se sentir sem valor, elas começam a acreditar que elas não fazem parte da família e elas podem ter um complexo de rejeição e pode gerar nelas uma dificuldade de confiar em outras pessoas e pode fazer com que elas tenham problemas em desenvolver relacionamentos profundos. Então, olha só, o tanto de coisas que podem acontecer, né, que estão de alguma forma relacionadas ao problema da solidão. Tem ou está agrupado também nas questões psicológicas, que por sua vez se dividem aqui nesses outros aqui, né, nesses outros subitens, né, como por exemplo baixa autoestima, que refere-se a quando nós temos uma opinião ruim, né, abaixo de nós mesmos. Então, quando nós não conseguimos nos imaginar da forma como nós somos, então isso faz com que pode fazer com que as pessoas não não consigam ser vistas como aceitas num determinado grupo. Então, ela não acha que ela é capaz de estar presente ali naquela igreja ou naquela escola ou naquela profissão, porque ela acha que ela não é tão boa como as outras pessoas. Então, ela acaba se isolando, ela acaba incorrendo aqui na solidão, ela acaba se afastando das outras pessoas porque ela não tem uma autoestima equilibrada. Tem também a questão relacionada à comunicação, quando uma pessoa tem dificuldade de comunicar-se, então quando ela não consegue falar, quando ela não consegue ali dizer as coisas de forma clara, se comunicar de forma clara, então pode se tornar uma das causas, fazendo com que
desenvolva uma solidão crônica, né? E as pessoas, por não se comunicarem de forma clara, de forma com que os outros entendam, passem a sua vida de forma um pouco mais isolada. E também a questão relacionada ao medo. Então, pessoas que, por algum motivo, elas sofreram algum trauma no decorrer da sua vida, então pessoas que enfrentaram alguma separação, por exemplo, né, o término de um relacionamento, sei lá, é só um exemplo aqui, ou qualquer outra situação, elas têm medo de voltarem a se relacionar. Pessoas que às vezes sofreram algum trauma na igreja, né, no nosso contexto aqui, né, pessoas que, por exemplo, foram expostas indevidamente, pessoas que foram duramente criticadas, julgadas, elas têm medo e ao invés delas construírem pontes, elas acabam por erguer muros para se resguardarem, para se protegerem. Então, há ali um complexo de rejeição que gera um medo, há um trauma ali, que se não for tratado, acabará fazendo com que essa pessoa viva só. Então, essa também pode ser uma das causas, né? Um dos motivos que desencadeia a solidão. E outros dois pontos aqui, que são circunstanciais e espirituais. Circunstanciais nos falam exatamente a respeito de coisas que podem nos acontecer aqui no decorrer da nossa vida. Então, o falecimento de alguém da família, do- de uma hora para outra, acontecer e aquela pessoa se vê agora sozinho, sozinha, sem ter a companhia de alguém. Então, é uma causa o falecimento de alguém extremamente precoce, né? Porque todos nós aqui enfrentaremos isso e estamos um dia aí fadados a essa realidade. Mas uma morte de forma abrupta, né? Ou não só de uma causa tão trágica assim, mas, por exemplo, filhos que decidem sair da casa de seus pais para morarem em outra cidade, né, porque conseguiram um trabalho, porque vão fazer um estágio, enfim, são N motivos circunstanciais, né? Ou então uma pessoa que arruma um emprego em outra cidade, por exemplo, e muda para aquela cidade, se distanciando da sua igreja, se distanciando da sua família. Então, são vários motivos, né? São vários motivos. Às vezes a pessoa ela quer proporcionar para sua família uma condição financeira melhor e ela acaba aceitando uma proposta, né, em outro estado, em outro lugar, e ela vai, só que até ela se adaptar, ela precisa sair, né, do seu círculo ali, de pessoas próximas, que muitas vezes inclui ali as pessoas que lhe proporcionam, né, ou que são seu porto seguro, que normalmente as pessoas às quais ela confia, né, que podem ser a família, que pode ser a igreja, enfim, e ela acaba aceitando, e é uma questão circunstancial, uma causa circunstancial. E espiritual também, né? Então, entende-se por questões espirituais, justamente quando nós decidimos, né, ou quando nós vivemos longe de Deus, quando nós vivemos longe do Senhor. Agostinho, um importante líder da igreja, do primórdio da igreja, diz assim, que Deus ele nos criou, ele diz exatamente assim, tu nos formaste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não encontrarmos repouso em ti. Então, enquanto nós não descansarmos em ti, nós não encontraremos repouso em Deus. Deus nos criou para ele. Enquanto a gente buscar nos satisfazer em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós não seremos plenamente satisfeitos, não seremos plenamente nós podemos incorrer aqui em viver uma vida de solidão distante do Senhor. Então, essas são algumas causas aqui, tá? Agora, quais seriam os efeitos da solidão, né? Então, o que a solidão faz com as pessoas?
quais seriam os seus sintomas? Aliás, deixa eu quebrar um pouquinho a dinâmica, o ritmo aqui da aula e provocá-los com uma pergunta aqui. Vocês enxergam, né, dentro da experiência de cada um, que a solidão é um dos principais motivos que afeta as pessoas? Vocês conhecem? Vocês observam isso? Claro que sem dar nomes a ninguém, mas vocês observam que isso realmente é uma realidade que afeta os cristãos, que afeta, né, dentro do nosso contexto de igreja? O que vocês percebem? Ou vocês acham que essa não é um dos temas tão recorrentes assim na vida das pessoas? Aí queria a participação de vocês. Não precisa ser de todos, obviamente. Diga, Sérgio. Na minha opinião, né, Rafa, eu vejo um bloqueio, sim, não só dentro da igreja, num todo, mas dentro da própria família. Uhum. É complicado, você tira pela essa rede social, tem o Zap, né? E aí eu posso falar de mim, eu posso falar, né, do que eu vivo. Então eu tenho hoje 3 irmãos, tinha 4, né? Eu perdi uma irmã. E aí a rede social é muito rápida, ela te aproxima muito das pessoas, porém essa solidão, esse bloqueio que tem, eu não sei se a ver com o assunto, né? Esse vazio acaba não tendo essa comunicação. Então, não sei se você sabe, tem os grupos, né? Então, tem aquele grupo que é bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. E às vezes é só um joinha. É. E isso eu sinto que é um bloqueio, porque geralmente eu gosto, e eu falo direto assim para o meu irmão, para minha irmã, né? Eu falo assim, ó, eu gosto de estar escrevendo e olhando no olho. Então, às vezes, eu gosto de ligar e olhar para a pessoa, porque você conversar, eu sei que é um jeito assim, você manda uma mensagem, mas eu mesmo, às vezes, eu pego a mensagem depois de 2, 3 horas. Então, devido à correria. E às vezes eu falo para eles, meu, é tão fácil pegar o telefone e dar um oi, tudo bem? Então você tirar o tempo, porque Deus fala, não tem aquele que tenha tão pouco que não pode doar. E isso é no tempo, é no jeito de falar. E dentro da igreja mesmo, né? Vamos ter comunhão. Só que comunhão tem o comunhão e tem o camunhão, né? Tem o comunhão. Vamos ter comunhão. Aí vai fazer uma comunhão e eu me pego muito assim. Aí se ajunta o pessoal e fica tudo aqui, ó. Tudo no Zap. Aí a comunhão é com os outros, é com a internet, é com. Então, mais ou menos assim é a minha visão. Então, acho que Uhum. tem um bloqueio, sim. Aquela falta de olhar no olho e falar assim: ô meu, eu te amo, ô meu, tá tudo certo aí, ô, que bom estar com você. Então, é um bloqueio que tem. Uhum. Aí, como se diz, o jargão, né? O falar é fácil, o fazer é que é complicado. Uhum. Você tocou num assunto que é uma Isso das aí. causas que eu falei aqui, né, Sérgio? A questão da internet, né? O quanto que isso realmente acaba por o quanto que isso pode, né? Pode causar problemas, pode Sim, mas não é, distanciar-nos. não é só a internet, não. Eu acho que é algo de dentro da própria pessoa que ela tem que quebrar isso. Uhum. Às vezes eu ligo para o meu irmão, quem é? Como quem é? Quem te ligou? Você não está vendo? Não está o nome? Então como que você pergunta quem é? Aí outro dia ele perguntou, o que que você quer? Eu falei, não quero nada, eu só queria te ligar, filho. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá. Para saber como que você está. Então, quer dizer, é esse bloqueio
que as pessoas, eu acho que, né, acaba se isolando, Uhum, né? A solidão, ela é provocada, às vezes, pela própria pessoa. sim. É isso aí. Muito bem, Sérgio. Muito bem. Os outros, se quiserem falar, fiquem à vontade, tá bom? Para compartilhar aqui também. Mas exatamente isso, né? Eu acho que, pegando o gancho que você falou, Sérgio, a internet, ela tão potencializa, né? Potencializa aqui essa questão da solidão. Então, o que a solidão faz com as pessoas, né? Quais seriam os seus sintomas? Se a gente viu as causas, quais poderiam ser os seus sintomas e como podemos identificá-la? Ainda que cada ser humano manifeste-se de forma distinta. Porém, talvez a indicação mais óbvia que a solidão provoque na vida das pessoas seja o isolamento em relação a outras pessoas. E eu diria mais ainda, ó, que ainda que essa pareça ser a reação mais óbvia, existem pessoas que não estão isoladas, mas elas estão inseridas no contexto da igreja mesmo, da família, do trabalho, mas elas se sentem só. Ela não sente solidão, não só aquele que está que deixa de ir nos cultos, que deixa de ir nas igrejas, mas estou falando de igreja porque é mais o nosso contexto, né? Mas a pessoa às vezes ela está ali, mas ela se sente só, ela se sente sozinha por algum motivo, que pode ser algum dos motivos que eu destaquei ali atrás. Então, todas essas questões aqui, eles podem aqui de alguma forma fazer com que as pessoas não se sintam compreendidas, com que elas não se sintam alcançadas. Então, os exemplos que foram destacados, né, a baixa autoestima, a desvalorização, podem ser sintomas da solidão. Fracassar em relacionamentos, que é o que eu falei aqui. De novo, né? Fracassou, terminou um relacionamento. De novo, foi mandado embora de um emprego. De novo, não deu certo em alguma atividade. Então, pode aumentar ainda mais a solidão. E um sintoma aqui muito comum, que pode desencadear, que a gente vai falar, acho que na aula que vem, é a depressão. Já passa para você, Sérgio. Onde a pessoa que se sente só, que está enfrentando a solidão, ela se queixa, né, de um vazio que pode levá-la ao desespero e até mesmo a um pensamento suicida, né? Onde as pessoas passam a ver o suicídio como uma única saída e como também uma forma de transmitir uma mensagem às pessoas que não se importam com o seu sofrimento. Então, quem se suicida, de alguma forma, pode estar tentando transmitir essa mensagem para as pessoas. Vocês não se importaram comigo, vocês não. E essa é a única forma que eu tenho de chamar a atenção. Que pesado que é, né? Que triste que é. E também algumas pessoas acabam por recorrer a álcool, a drogas e outras coisas mais. Diga, Sérgio. Rafa, com relação a, tipo assim, de emprego, assim, que nem você citou, né? Muitas vezes eu já passei por isso também. Pô, de novo, inclusive tem um fato que eu trabalhei numa firma na ai, esqueci, que mexe com um negócio de computador na Bright, acho que é Bright. É. E eu estava no galpão ali perto da Vila Anastácio ali. Uhum. Tem um complexo lá de firmas, de empresa, que é bem na marginal ali. E eu estava lá. E eu fiquei lá, eu acho que um ano e meio, mais ou menos. E aí a empresa acabou indo para Itajaí, parece. E uma parte foi para Berrini. Eu fiz até o último carregamento deles lá, ajudei e tal, mas não dava para mim, né? Então, quer dizer, aí eu estava para entrar no seguro-desemprego
E aí eu no banco, eu vim, me deu aquela angústia, eu falei, caramba, de novo, vou ter que começar tudo de novo. Aí bateu aquela angústia. Só que antes de sair do galpão, a outra empresa que estava, que era a Siri, que fazia entrega de celular, eu deixei o currículo lá. Aí a Cláudia, depois, posteriormente, se transformou numa amiga, né? Ela me ligou bem justamente quando eu estava tendo esse pensamento. E eu falando com Deus. Falei, Senhor, de novo, eu tenho que correr, levar currículo, porque era um processo, né? Não é Sim. que nem hoje, que você manda pela internet, manda currículo. Não, você tinha que levar nas firmas, você tinha que levar nas agências. E aí, quando eu falando com Deus, assim, angustiado já para ir dar entrada no seguro-desemprego, no banco, nos negócios, tudo. Aí ela me ligou. Quando ela me ligou, que ela marcando entrevista, falou: o senhor foi aprovado, dá para o senhor vir aqui? Meu, eu comecei a chorar no telefone. Ela ficou toda desconcertada, porque ela não estava entendendo nada, né? Mas porque tinha E aí, tocado numa situação difícil para você, né, Sérgio? Até então, né? sim. Aí eu fui, fiquei um tempão também lá e foi uma família mesmo. Foi um pessoal que me tratou muito bem e Uhum. foi bênção. É Graças a legal. Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Então, estamos aqui falando de exemplos reais, de exemplos de situações que de fato aconteceram e continuam acontecendo, né? Podem acontecer com qualquer um de nós. E uns sentem mais e outros sentem menos, né? Então, estar separado de um determinado contexto, tem pessoa que muda de igreja e está tudo bem, e está tudo certo. Mas tem uns, para mim, por exemplo, né? Então tem muitas dificuldades nessa questão aí. Já visto a quantidade de tempo que eu estou aqui, na minha. Então, isso realmente acontece, pode acontecer com todos nós. Existem muitas sugestões de tratamento para a solidão. Então, da mesma forma que podem existir muitas causas, aliás, nada aqui é uma receita de bolo, né? Nada é faça isso e tem aquele resultado, porque a gente está falando de pessoas, e pessoas reagem de forma diferente, pessoas respondem de forma diferente, pessoas sentem de formas diferentes, né? Então, pessoas têm contextos diferentes, então nunca será uma receita de bolo. Mas existem alguns princípios, alguns caminhos aí que nos ajudam na construção ou no entendimento de algo. Então, dessa forma, existem algumas sugestões de tratamento para a solidão, como, por exemplo, se envolver em muitas atividades, dedicar-se a atividades assistenciais, fazer parte de uma organização voluntária, encontrar realização em Cristo, principalmente, aprender a ser mais autoconfiante e várias outras. Muitas dessas soluções podem anestesiar a dor da solidão por algum tempo, mas não atacam o problema em seu nível mais profundo e raramente produzem resultados duradouros. Como então atacar a questão de maneira mais eficaz? Né? Exatamente o que eu falei. Existem pessoas que podem estar em nosso contexto, fazendo parte aqui, né, de atividades e tal, mas se sentirem só. Então, durante o tempo que elas estão na igreja, elas estão felizes, mas quando acaba o culto, quando elas retornam para os seus lares, elas se sentem sozinhas. Então, como atacar aqui a questão de maneira mais eficaz? Então, vamos ver alguns pontos aqui que nos ajudam nisso. Primeiro, admitindo a existência do problema. Então, a gente imagina a solidão sempre com uma conotação negativa, pejorativa aqui. Eh, aliás, reconhecer que temos problemas parece que é um sinônimo de fraqueza e não deve ser, porque nós enfrentamos problemas, e nós temos problemas, e a solução de um problema inicia quando você reconhece isso. Então, para alguns, admitir isso é admitir que são desajustados, que são incapazes, e não tem nada a ver com isso. E todos nós podemos e temos momentos onde nos sentimos solitários de vez em quando. E há N circunstâncias que podem acontecer, né? Essa solidão pode ser temporária, pode ser circunstancial, igual eu falei, pode ser por N motivos. Então, o primeiro ponto é reconhecer.
né, admitir a existência do problema, porque você só consegue ajuda quando você reconhece, quando você busca ajuda. Então você admite a solidão, reconhece que está passando por isso e decide fazer algo para resolver o problema. Quando a gente luta contra isso e não ataca, a gente só está postergando, está prejudicando, estamos nos prejudicando. Então, o primeiro ponto é de fato esse: reconhecer, admitir que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Estou me sentindo muito só e preciso tratar isso de alguma forma. O homem sem problema, o Sérgio colocou aqui, é um problema. Pensamento de eu mesmo. É isso aí, Pauline ou Sérgio. O homem sem problema é um problema. É isso aí, Sérgio. Identificando as causas. Então, a partir do momento que admite-se o problema, aí procura-se identificar as causas, que não é fácil também. Mas tentar se identificar quais são os motivos. Estamos falando aqui de você como conselheiro para tentar ajudar alguém. Então você vai iniciar as conversas com este alguém para tentar identificar quais são as causas, as possíveis causas. E são várias que eu coloquei aqui. E não é só aquela lista lá, pode ser outros motivos. Então você começa a conversar com o objetivo de tentar entender. Aí, por exemplo, uma pergunta que eu faria a partir de quando você está se sentindo assim? Né? Teve algum evento que aconteceu para você se sentir assim? Então a pessoa pode dizer assim, foi que aconteceu quando eu mudei de cidade, e aí eu comecei a me sentir assim, quando eu perdi o emprego, quando eu fui julgado na igreja. Então aí ali já dá uma pista, né, do que você pode atacar. Então é tentar cercar com perguntas que te direcionem a uma resposta objetiva, para que você consiga de alguma forma entender o que está por trás ali, a partir de quando, se a pessoa tem clareza disso, né, ou em quais circunstâncias, em qual contexto, outras perguntas, em quais circunstâncias você se sente sozinho? Você se sente sozinho na igreja? Se sente sozinho em casa? Se sente sozinho no trabalho? Né? Quais são os sentimentos que você tem quando você se sente sozinho? Você se sente rejeitado? Você se sente fracassado? Por que que você se sente assim? O que você se lembra quando você se sente dessa forma, né? Quais são as lembranças que vêm à sua mente quando você se sente assim? Tudo com o objetivo de tentar entender o que está por trás, qual é a causa principal. É claro que aqui alguns passos, que não é uma receita de bolo, mas que nos ajuda, porque isso aqui pode se desdobrar de diversas outras maneiras. Mas uma das formas, né, aqui um ponto importante é mudar a maneira de pensar. Então, se a solidão está associada a uma baixa autoestima, então é mudar essa autoestima para uma autoestima mais equilibrada. A pessoa, você como conselheiro, tentar elevar ali a autoestima daquela pessoa, dizendo que ela tem potencial, que ela é capaz, que ela precisa enxergar as coisas da forma como Deus a vê, né? Mudar os pensamentos negativos. Tem pessoa que já carrega já vive com aquela mentalidade derrotista. Eu não consigo, eu não posso, tudo é difícil para mim, eu nunca consigo nada. Conhecem pessoas assim? Né, eu já convivi com pessoas assim. Para mim nunca dá, eu nunca posso, nunca consigo. Não, ninguém nunca me vê, ninguém gosta de mim. Tem pessoas assim, né? Isso gera um sentimento de autocomiseração. Tentar mudar esse pensamento, tentar mudar esse paradigma, né? Desconstruir isso para construir aquilo que a palavra de Deus assim nos ensina. Então é provocar ali essas mudanças, sabendo que essas mudanças não acontecerão do dia para a noite, mas é um processo. Então você precisa ser consciente, né? Se você estivesse falando com alguém, na substituição desse pensamento. Quando você pensar isso, tem que falar assim: não, você é capaz, sim, você consegue, você pode, você deve realmente substituir isso, mudar essas atitudes. Desenvolver a autoestima, que é aquilo que eu falei aqui para vocês, incentivar os contatos sociais. Então,
tem pessoas que sequer conseguem se conectar umas com as outras, que pessoas que se distanciam, pessoas que sequer conseguem viver num contexto social, porque foram feridas, né? Então, por exemplo, ó, alguns casos bem práticos aqui. Uma pessoa, ela tinha um relacionamento e ela foi traída. E aí ela está muito triste e tal, e ela não consegue se relacionar agora com alguém, porque ela não consegue confiar nas pessoas. Então ela precisa ali ser tratada, ser trabalhada, que a situação que aconteceu com ela, que de fato foi uma situação bem triste, não é algo que vai acontecer necessariamente com outras pessoas. Então ela precisa ter a sua confiança restaurada. Uma pessoa, por exemplo, que viveu na igreja, que estava passando por uma situação difícil, e aí contou o seu caso para alguém, e alguém foi lá e espalhou para toda a igreja. Essas coisas não acontecem, não é verdade? É, e aí ela vai lá e não consegue mais estar naquele contexto, não consegue mais, porque ela se sentiu exposta, a sua confiança foi quebrada, ela não consegue mais se relacionar com o pastor, né? Não consegue ter mais a confiança do pastor, porque de alguma forma aquilo que ela contou vazou para todo mundo. Então são pessoas feridas, pessoas que precisam ser tratadas, restauradas, e pessoas que precisam eh, aprender a conviver com outras pessoas, né? Conviverem com as pessoas que estão ali dentro do seu círculo social, no seu convívio social, né? E por fim, dentro desses passos, suprir as necessidades espirituais. Embora cada uma dessas ações seja importante, embora cada um desses passos sejam relevantes, nós precisamos entender que realmente a cura disso, né, ou a plena restauração, estará sempre em Deus. Então, incentivar com que as pessoas tenham a sua vida diante de Deus, que elas tenham o seu encontro com Jesus Cristo, que elas tenham a sua vida contínua e não de momentos picotados, de momentos isolados. Tudo bem. Pessoal, estou avançando aqui, hein? Se quiserem falar, perguntar, trazer causas relevantes, por gentileza, fiquem à vontade. E será que há alguma forma de prevenirmos a solidão? Penso que não necessariamente, mas existem algumas coisas que podem ajudar a minimizar, né, ou reduzir algumas coisas bem importantes, ainda mais dentro do nosso contexto aqui. Fortalecer a igreja local. Então, a igreja local, ela deve ser o melhor antídoto para a solidão. As pessoas precisam ser incentivadas a participarem das atividades. E a igreja eu acredito que a gente tem algumas igrejas aqui representadas, e as igrejas têm inúmeras atividades e programações que as pessoas podem participar, né? Então, você incentivar, fortalecer para que aquelas pessoas eh, realmente estejam engajadas nas atividades, porque isso é que pode nos ajudar a minimizar um pouco mais essa questão, né, desse sentimento da solidão. Nem todos os membros, né, ou nem todas as pessoas, elas estão preparadas ou elas estão motivadas a isso. Então, você como alguém que estará ali aconselhando, ou que pode, né, exercer essa função em algum momento, precisa motivar, precisa direcionar, precisa fortalecer para que essa pessoa possa participar, possa se envolver com outras pessoas. E por que não também delegar para ela, quando necessário, né, quando isso realmente for o caso, responsabilidades, né, para que ela esteja ainda mais engajada. Então, num determinado grupo, num determinado evento, fazer com que aquela pessoa esteja responsável pela realização de algo, pela condução de algo, certamente fará
com que essa pessoa esteja ainda mais engajada. Desenvolver a autoestima e a competência, né? Aquilo que eu falei também de forma aqui no item anterior, fazendo com que as pessoas substituam esse pensamento de derrota antes mesmo de começarem a lutar. Tem pessoa que sequer começa algo, sequer tenta algo, né? Então, o problema não está em tentar e errar, o problema está que a pessoa nem tenta algo. Então, é ensiná-la, direcioná-la ali, para que ela consiga ter, pelo menos tentar algo, né? Falar assim, não vou trabalhar com isso, porque eu não vou conseguir mesmo, não adianta nem tentar. Vamos mudar essa forma de pensar, mudar esse paradigma aí. E estimular o seu crescimento espiritual, para que a pessoa desenvolva-se espiritualmente diante de Deus e com os seus irmãos. E como conclusões sobre a solidão, tiramos as lições aqui que nós assim compartilhamos ou construímos em conjunto. Todos nós vivemos numa sociedade que está sujeita a rápidas transformações, a rápidas mudanças. Mas, da mesma forma que isso pode provocar em nós, na mesma sociedade, podemos encontrar aqui elementos que podem minimizar ou até mesmo curar-nos da solidão. São as igrejas locais, são os nossos amigos, são os núcleos familiares, são pessoas que realmente precisam ser fortalecidos, relacionamentos que precisam ser reatados com o objetivo de minimizar e até mesmo acabar com esse sentimento de solidão que ronda boa parte da vida das pessoas. Muito bem, finalizo esse tema aqui. O próximo tema já é depressão. Ó. Alguém quer falar alguma coisa aqui sobre a solidão? Acrescentar algo? Tá de boa? Tá tranquilo? Podemos avançar? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Positivo. Beleza, Sérgio. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Depressão. Esse é um tema bem recorrente, não é? É muito recorrente esse tema aqui, diga-se de passagem. E, aliás, falar sobre isso não é um assunto fácil, nem um pouco. Não é um assunto tão tranquilo assim também. Não é um assunto que a gente possa dizer assim, sei tudo sobre depressão, porque o negócio não é brincadeira, não. Mas a gente precisa falar, e principalmente em matéria de aconselhamento. Então, o tema da vez agora é depressão. Você pode conhecer pessoas que já passaram ou que estão passando. Você mesmo pode ser uma das pessoas que talvez já passou ou está passando, não sei. E você pode lidar em algum momento, como pastor, como líder, como conselheiro, ali em algum momento da sua vida, você pode ser procurado por pessoas que estão passando, enfrentando depressão. O fato de alguém estar com depressão não a torna menos crente. Acho que eu quero começar logo com isso de cara. Não torna, depressão não é falta de fé em Jesus, necessariamente. Não, não tem nada a ver com isso. Então, é importante a gente quebrar esses mitos aqui. A depressão é muito mais complexa. Então, eu tenho até medo desses diagnósticos prontos, assim, não, você está em depressão porque você não vai para a igreja, porque você não tem fé. Eu tenho até medo desse tipo de fala. Porque existem várias circunstâncias, várias situações, e até mesmo físicas, que podem provocar a depressão. Né? Então, lógico que tem causas espirituais também, a gente não pode ignorar isso. Nós, como cristãos, nunca ignoramos os motivos espirituais. Nós nunca podemos subestimar o nosso inimigo, né? Porque ele também provoca muitas coisas aqui, que a gente não pode simplesmente descartar. Mas a gente não pode só ter um olhar espiritual para isso, porque são vários motivos que podem desencadear. Então, o assunto é complexo, eu vou tratar aqui de alguma forma, mas não se limita só ao que eu falar. Tem muito mais coisas aqui envolvidas. Então, o meu objetivo é só chamar a atenção desse tema por quanto que realmente, às vezes, a gente faz uma análise superficial do assunto. E, às vezes, é necessário a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Não é
falta de fé nenhuma ir em psicólogo, ir em psiquiatra, não é falta de fé nenhuma consultar um profissional desse tipo quando necessário, tá? Então, quando a gente não está bem fisicamente, a gente vai no médico, não é assim? Porque o nosso corpo não está legal. Quando a gente não está bem dos nossos sentimentos, se for necessário, a gente precisa também da ajuda de alguém, quando necessário, tá? A gente recorre ao pastor, a gente recorre às pessoas e, eventualmente, a gente precisa também recorrer a um profissional mais qualificado para isso, tá? Então vamos lá. Vance Havner, um pregador batista, escreveu certa vez que a vida cristã tem 3 níveis. Então vamos lá. Primeiro temos os dias de pico, quando tudo vai bem e o mundo parece maravilhoso, mas essa sensação é temporária, porque você tem os seus dias de pico bem feliz, mas não dura para sempre, pode reparar isso. É uma fantasia achar, né, que é uma fantasia achar, com muitas pessoas, que podemos passar a vida toda pulando de um pico para outro como se não tivesse planilhas e vales no meio. Porque a vida não é só feita dos dias de pico. A vida tem os dias comuns, que são a maioria dos dias, onde nós realizamos as nossas tarefas, e os dias ruins. Então, são 3 dias, tipos de dias, ou 3 níveis na vida cristã: os dias de pico, de extrema alegria, os dias comuns e os dias ruins. Então, é como se a nossa vida fosse essa montanha russa. Então, há momentos que você está extremamente feliz, há momentos que você está triste, e há os outros dias que normalmente são os dias que fazem parte aí, os dias mais comuns, tá? A grande questão é o equilíbrio, né? E saber lidar com tudo isso daí. Então, como você lida com isso daí é que determina aí o equilíbrio adequado para a nossa caminhada cristã, tá? No entanto, há momentos, né, ou há períodos da nossa vida que esses dias tristes, eles podem se entender por semanas, meses e até mesmo um período um pouco mais prolongado e que perduram e a gente não sabe muito bem como lidar com isso. O fato é que a depressão tem sido reconhecida há mais de 3.000 anos como um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, entre todas as faixas etárias, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo crianças, afetando milhões de pessoas e afetou bilhões de pessoas durante todo esse tempo aí. Alguns dos maiores líderes que este mundo já teve, sejam militares, estadistas, músicos, cientistas e até mesmo os teólogos e pastores, já foram vítimas de depressão. Pessoas que às vezes sequer souberam o que estavam passando, mas foram vítimas de depressão, enfrentando período de medo, exaustão, apatia, desamparo, solidão, né, uma série de sentimentos ruins que a deixam para baixo. E não existem pessoas que reajam à depressão da mesma maneira, porque cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem o seu contexto, cada um de nós tem os seus motivos, intensidade e sentimentos. Então, cada um de nós reage ou pode reagir de forma diferente. Cada pessoa pode desencadear uma série de reações diferentes. E depressão, quando se fala disso, está sendo incluído uma série, né, uma variedade de sintomas, de sentimentos que diferem de gravidade, frequência e origem. Então, uma pessoa pode enfrentar, por exemplo, desde falta de apetite até desânimo para acordar, para viver, com intensidade mais forte. Tem pessoa que está depressiva, mas que não, mas que continua trabalhando, que continua fazendo essas atividades, que aparentemente está tudo bem e só ela sabe o que ela está passando, hein? Né? Só ela e Deus. Então, a gente não sabe como que as pessoas reagem ante a isso daí, né? Então, o que pode se chamar de uma depressão mascarada. A pessoa apresenta sintomas, mas os sintomas são mascarados de alguma forma. As pessoas, elas, de alguma maneira ali, elas não admitem, porque também existe esse tabu, né? As pessoas acharem que não, para que que eu vou procurar um profissional? Por que que eu vou reconhecer isso? Não, as pessoas vão achar que eu não sou cristão. Eu sou um pastor, imagina, não posso ter esse tipo de problema.
e mal sabe que a vida de um pastor não é nada tranquila, né, gente? A vida de um pastor, de um líder, não é nem um pouco tranquila, né? Então, você se envolve emocionalmente com as questões do seu dia a dia, né, que eles são trazidas ao seu conhecimento, e quando você vai ver, você está mergulhado lá naquele problema, você está mergulhado naquela situação, você se compadece daquela família que não tem o que comer, que não tem como pagar aluguel. Aí você está lá na sua casa, aí você não sabe se você tira do seu, se você oferta, né, que esses dilemas que a gente passa, né? Se você oferta naquela família, e aí você não sabe que se você tirar do seu vai fazer falta na sua casa, aí você vai lá e oferta ali, não sabe como que vai ser o dia daquela família e várias outras coisas que acontecem ali. Então, como a pastora Vivi colocou aqui, depressão não é brincadeira, não é não, pastora. Não é não, é uma situação muito complicada. Em alguns casos, inclusive, que eu acabei não colocando aqui, requer tratamento de remédios, e remédios bem fortes, né? Eu conheci pessoas próximas, muito próximas, que se trataram com remédios, remédios de tarja preta, né? E que até hoje bebem, utilizam esses remédios. E uma outra coisa, ó, uma outra coisa, a gente precisa ser muito prudente nisso. Quando a gente, porventura, lidar com alguém que está passando por depressão e está tomando remédio, ó, nunca fale para esse alguém, né? Deixe de tomar o seu remédio, né? Exerça a sua fé, exceto, exceto se Deus, assim, foi extremamente claro, assim, mas eu diria assim, nossa, for escrever isso aí na parede, né? Pintar isso aí de uma forma que você não tenha dúvida alguma que é Deus falando com você. Mas se você não tem certeza, e a maioria das vezes não é a orientação de Deus essa, nunca diga para alguém, ó, deixe de tomar o seu remédio, porque você não tem fé suficiente que Deus pode te curar. A gente ao fazer isso, né? Podemos interferir gravemente na vida de alguém, mas gravemente mesmo, assim, coisa pesada, né? Porque aquela pessoa, o remédio. Tá aqui a Nice, que pode falar com muito mais propriedade do que eu, né, Nice? O remédio exerce uma influência muito forte na vida de alguém, ainda mais esses remédios controlados aí, que são caríssimos, que são bem fortes, e a gente não sabe o quanto que isso pode realmente deixar de tomar esse remédio pode afetar a vida daquela pessoa, né? Então, são coisas bem sérias. Nisso, se você quiser falar, complementar alguma coisa, fique à vontade, tá? Só você tá no mudo. Enquanto isso, a pastora Vivi levantou a mão. Pode falar, pastora. Rafa, eu tive depressão, Uhum. eu emagreci 15 quilos em 10 meses, Nossa. e é assim, é uma sensação de impotência que você não consegue. Meu, é assim, é uma impotência total, porque eu falava assim, na cama eu não fico. Só que eu Uhum. saía da cama, eu arrumava a minha cama e eu ficava no sofá o dia inteiro. O Uhum. dia inteiro, sem comer, sem tomar banho. Davi chegava à noite, aí ele que falava, meu, como que você tá? Falava, não fiz nada. Não fiz. Uma coisa que assim, que eu não deixava de fazer, que eu nunca deixei de fazer, mesmo muito doente, que eu aprendi isso e que eu gosto muito, é cozinhar. Então, Uhum. sempre comida na minha casa e a minha cama sempre estava arrumada, porque eu também odeio cama bagunçada. Não consigo deitar na cama que não foi arrumada de manhã. Então, esses dois pontos não mudou. Mas tinha dia que o Davi chegava, eu falava para ele, olha, tem aí comida para você comer, como que você quiser aí, porque eu não quero nem comer. Não, vou pedir uma pizza, vou pedir alguma coisa para a gente comer, para eu poder comer. E assim, é uma sensação de impotência que você fica, que você, de verdade, você não sabe, você está num abismo e você não consegue subir, Uhum. literalmente. E Sim. eu falo que isso foi uma coisa que aconteceu comigo que me deu uma bagagem para eu hoje aconselhar, né? Estamos falando de aconselhamento, aconselhar pessoas com depressão que eu não fazia ideia quando eu não tinha passado por isso. E isso que você está falando é muito sério,
de você chegar na pessoa e falar, olha, para seus medicamentos porque você não tem fé. Porque um medicamento, ele está no corpo da pessoa há um determinado tempo, e você dar um baque desse é horrível. Eu fiquei sem tomar o remédio. Assim, isso daí foi minha. Eu decidi fazer isso, né? Porque eu estava começando a trabalhar, não queria faltar no trabalho, estava voltando, estava saindo da depressão, e eu tomava um remédio controlado, então eu falei, não precisa ir no reumato, não, porque eu tratava também com o reumato, por conta da fibromialgia. Então eu Uhum. falei, não precisa estar no reumato, não, porque tá tudo certo, daqui a pouco eu já estou bem. E eu passei por uma perda, né? Meu cunhado, ele faleceu. E quando deu, isso assim, né? Meu cunhado, né? Nem tão, né? Não é nem tão próximo de mim, é, né? Marido da minha irmã, mas não é assim tão da minha própria casa. E deu certinho, Rafa, cravou 30 dias que ele tinha falecido, eu tive uma crise e eu voltei correndo para o médico pedindo remédio, e ele falou assim, por que que você parou? Eu falei, não, porque eu não quero ficar dependente de remédio. E ele falou, Viviane, não faz isso nunca na sua vida, porque você tirar o remédio de uma hora para outra sem ter um desmame correto, você Uhum. pode dar um bug no seu organismo que ele não está entendendo, ele tá recebendo todo dia uma dose. De repente, simplesmente do nada você para. Ele falou, você viu, ainda demorou muito para você ter essa recaída. E foi aí que voltei a tomar o remédio, né? Não chega a ser tarja preta, mas é um remédio para você ter uma qualidade de sono melhor, porque assim, no meu caso, que eu tive depressão, eu não comia, eu não dormia, eu tinha uma qualidade de vida péssima, e assim, por mais que eu tenha um marido maravilhoso, exemplar, que, me ajuda em tudo, nem isso me alegrava, sabe? E Uhum. assim, eu falei, a única coisa que me fez sair dessa depressão, primeiramente, sempre foi a mão de Deus. E segundo, foi a obrigação que eu tinha na igreja, porque eu falava assim, cara, o último lugar que eu quero estar hoje é na igreja, mas eu tenho uma obrigação, eu tenho que Uhum. ir, eu tenho que dar o louvor, eu tenho que aconselhar pessoas, então eu preciso ir. E ia, e às vezes eu acabava o louvor, deitava dentro do carro e ficava dentro do carro. Então, assim, por isso que eu falo, cada um tem o seu ritmo. Eu não posso virar para você e falar, tá com depressão, vai para a igreja. Não, cada um tem o seu. Esse foi o jeito que eu encontrei, né? E assim, nem fazia assim, sem entendimento. E fiz sim um acompanhamento durante 1 ano e 10 meses com psicólogo, passei em psiquiatras, sou pastora, estou na frente de igreja e falo, cara, isso não é brincadeira, isso não é que eu ouvia pessoas falar assim, depressão é falta de um tanque cheio de roupa para lavar, é falta de uma pia cheia de louça, de É. um fogão com bastante comida para você lavar. Eu ouvi gente falando isso, Uhum. né, quando eu estava no auge. E assim, né, eu não vou nem falar que é castigo, mas Deus permitiu que essa pessoa tivesse depressão e eu pudesse aconselhar ela e falar, olha, eu tenho, e você está vendo que eu estou saindo, eu ainda não estou totalmente curada, mas se Deus está me ajudando a sair da depressão, eu também vou te ajudar a sair da sua. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vamos fazer a leitura do remédio, vamos, porque a pessoa simplesmente ela fica num estágio, Rafa, que ela parece que ela vai enlouquecer. Então não é brincadeira. Aí Sim. fala, não, eu sou uma pastora, eu não posso ter isso. Sai daí, irmão. Então, Sai pai, daí. você está É, tão propício a ter tudo isso como qualquer outra pessoa. sim, sim. É muito sério o assunto, né, pastora? É muito É sério. muito sério, é muito É, sério. E as pessoas não aceitam, brinca. Ou sim, então não leva a sério a ponto de falar, não, eu preciso de ajuda. Então, essa é a pior parte, né? Porque você reconhecer que você precisa de ajuda já é o primeiro passo para você começar a se tratar assim, e agora, depois, pós-pandemia, isso vai ser bem, bem, bem bagunçado. Vamos ter muito mais casos disso. bem traumático, eu diria, né? Sim. É, é bem isso mesmo, viu, pastora? E, pastor, enquanto a pastora falava, eu me lembrava de uma questão. Se, por um lado, a gente não pode, em hipótese alguma,
dizer para alguém largar os seus remédios, exceto, assim, eu diria 99,99, né? Só se Deus, de forma muito clara, né? Conforme eu falei aqui para vocês, só um minutinho aqui. Só de forma muito clara, Deus disser para vocês isso. Por outro lado, uma coisa que nos ajuda muito, realmente, e eu já ouvi pessoas que sim, fizeram parte do processo da cura, né? Caminhada. Então, o exercício físico, ele ajuda muito a curar, né? Realmente. O exercício físico, ele ajuda a liberar hormônios no seu corpo, no seu organismo, para que o seu organismo possa reagir. Claro que se a pessoa tiver em condições, que se a pessoa puder, né, se a pessoa... E claro que isso tudo sempre de muita orientação, né? Nisso, quer falar alguma coisa? Cadê aqui agora? Agora eu tô te ouvindo, Nice. Tá me ouvindo? Ah, Tô. eu não estava conseguindo. Aí eu coloquei, eu digitei. É assim, a medicação é complicado porque a pessoa está num quadro depressivo, está bem para baixo, aí quando está bem grave já entra com a medicação e nas primeiras semanas que entra com a medicação, ela piora e piora muito. A medicação leva a pessoa lá embaixo para depois começar a melhorar. Mas Uhum, muitas pessoas não conseguem ficar, como eu fui uma, não consegue ficar com a medicação muito tempo, porque ela se sente pior. E aí ela acaba desistindo do tratamento. uhum, Mas realmente a preocupação é essa: a gente não pode incentivar a pessoa a parar o medicamento, principalmente porque ela piorou. uhum, Porque é uma fase, ela piora, depois ela melhora. Porque assim, o organismo rejeita aquela medicação. uhum, Você não foi criado para tomar aquela medicação, só que naquele momento você precisa. uhum. Eu consegui tomar uma caixa só, o Paulo percebeu a minha diferença, a piora foi muito grande, aí depois eu desisti e tentei outras alternativas. Uhum. Mas é complicado mesmo a depressão. Nossa, muito interessante essa fala nisso. E você falando assim, eu me lembrei de um caso que foi exatamente isso. A medicação parece que joga lá para baixo, aí não sei, aí cada um tem um tempo, né? Para depois, só depois, a pessoa começar a reagir. É isso mesmo. Olha a complexidade, né? Obrigado, viu, Nisso, pela sua contribuição. Muito importante. E a gente tem que estar sensível a isso, né? Então, tem que prestar atenção. Quanto mais a gente souber, melhor a gente pode ajudar, né? Às vezes a pessoa ela está piorando, mas porque a piora faz parte desse processo. Ela faz parte dessa recuperação, dessa restauração, né? Então, muito legal, Nisso. Obrigado mesmo pela sua contribuição. E uma outra coisa que eu acho que eu acrescento aqui também. Cada um pode reagir de forma diferente, né? Então, a pessoa tomou tem muito aquilo assim, né? Ah, eu tomei um remédio, comigo foi isso. Tá, mas com você, comigo pode ser diferente, com outra pessoa pode ser diferente, né? Então, cada um tem o seu próprio organismo, né? E igual que a Anitta falou, com um pode ter dado certo um remédio, com outro vai dar certo o outro, e assim vai. Então, é um assunto bem complexo mesmo. E o que a Bíblia fala sobre a depressão? Bom, depressão não é um assunto que dessa forma está na Bíblia, porque é um termo clínico, não é um termo teológico. Mas o seu conceito ou os seus sintomas estão relatados nas páginas bíblicas. Então parece ser um problema comum em Salmo 69, 88, 102, que são canções que falam sobre o desespero de alma, mas sempre em um contexto de esperança. No Salmo 43, Davi ele expressa a depressão quanto o regozijo, quando ele diz no texto que eu leio aqui para vocês, em Salmo 43, 5. Por que você está tão triste, ó minha alma? Isso pode, né? A gente não sabe todo o contexto aqui, então a gente faz deduções. Então Davi parece fazer menção a isso. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim?
Em outros trechos, a Bíblia nos mostra personagens: Jó, Moisés, Jonas, Jeremias, que escreveu um livro inteiro só de lamentações, Elias, que experimentou o poder de Deus no Monte Carmelo, mas quando Jezabel o ameaça, ele foge para o deserto e mergulha em desânimo em 1 Reis, desejando morrer. Então, nós vemos alguns personagens que se tornam referências a esse tipo de situação em si, né, demonstrando que eles também estavam sujeitos a isso. Eles também estavam ali condicionados às mesmas situações que nós. Quais podem ser as causas da depressão? E isso aqui não é nem um pouco fácil listar. A depressão pode ter várias causas, sendo que elas podem atuar em conjunto. E compete ao conselheiro tentar descobrir, compreender e ajudar o aconselhando a lidar com cada uma delas, sabendo que há situações extremamente graves que a melhor ajuda que nós podemos fazer, conforme eu apresentei para vocês em algumas aulas anteriores, logo no início, é encaminhar alguém. Uma coisa muito importante, isso aqui. Se você está com alguém, né, está ali aconselhando alguém, e você percebe que essa pessoa está em um estágio grave de depressão, pensamentos suicidas, e você percebe que você não está conseguindo ajudar essa pessoa, não tente bancar o super-herói. Não ache que. E também não subestime o caso. Se está além das suas possibilidades, se você não está conseguindo ali por algum motivo, talvez você não esteja no seu melhor momento, não é descrédito, não é desmérito você encaminhar para alguém te ajudar ali naquele caso. Às vezes a sua melhor ajuda é encaminhar alguém. A gente não pode subestimar quando a gente vê uma pessoa que está envolvida com pensamentos e pensamentos suicidas, por exemplo. Então, estejamos alertas a essas possíveis situações que porventura podem acontecer. Então, se você vê alguém que está numa situação crítica, está colocando em risco a sua integridade de vida, a integridade de vida de outras pessoas, tome muito cuidado, tá? Então já acendeu ali o alerta vermelho, o alerta máximo, tá? Então, nossa missão é tentar compreender e ajudar, sendo que às vezes a ajuda é o encaminhamento. A tarefa do conselheiro cristão é dificultada por uma série de mitos a respeito da depressão, que são largamente aceitos e às vezes até pregados, conforme isso que nós acabamos de falar aqui, né, que foi enriquecido por todos aqui. Depressão, igual a pastora Vivi falou, não, depressão é falta de mão de pia, né, pastora? É falta de um tanque para lavar. Então, tem muito mito ainda. Existe muito mito. E às vezes até depressão é falta de fé? Não é falta de fé, não é mesmo. Depressão é fraqueza? Não é fraqueza. Todos nós estamos sujeitos a isso. Em nome de Jesus, não haveremos de passar, né? Quem passou, não haverá de passar de novo, se Deus quiser. Mas a gente está sujeito a isso. Então, não é verdade, por exemplo, exatamente aquilo que eu falei, que a depressão seja sempre resultado de pecado. Ah, outra coisa, não é pecado, necessariamente. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, você está em pecado, não é possível, você tem alguma coisa que você não confessou, você não liberou perdão, e aí começa a julgar a pessoa, a oprimi-la. A pessoa sai da igreja, ela não encontra a ajuda que ela precisa, não é? Então, não é de toda a verdade que seja pecado, falta de fé em Deus. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade, ou que seja errado um cristão ter depressão, ou que os estados depressivos possam ser permanentemente removidos através dos exercícios espirituais, ou ainda que a felicidade seja questão de escolha pessoal, ou que a expressão cristã deprimido é uma contradição de termos. Então, o que eu quero dizer? Que a depressão não será totalmente curada só através de exercício espiritual. Quando uma pessoa fala assim, isso não é subestimar o poder de Deus. Deus pode e ele faz o que ele quer, da forma como ele quer. Deus tem todo o poder para isso. Deus pode curar quem ele quer instantaneamente. Mas a gente não pode achar que
toda a depressão será curada através de jejuns, de oração, de leitura bíblica, porque podem ser outras questões, né? E questões hormonais, inclusive. Às vezes uma pessoa pode estar descompassada hormonalmente e só com ali uma orientação uma orientação não, um tratamento hormonal é que ela conseguirá voltar para o seu estado normal, não é assim? Então, e fora que existem várias questões, né? A gente falava agora há pouco antes da aula começar com a pastora Vivi, sobre as questões das gestações, né, pastora? O tanto de pessoas aí que estão grávidas e tal, e tem a famosa depressão pós-parto, que é uma coisa que pode afetar ali as pessoas, as mães, né, que acabaram de dar à luz, por uma descarga de hormônios na gestação, que aquela pessoa recebe no seu corpo, e, ao mesmo tempo, por essa descarga de hormônios. E por outros vários motivos também. Então, é uma questão fisiológica ali, uma questão puramente hormonal, e que, lógico, está associada com sentimentos, com emoções, com uma série de outras coisas. Mas que ali não é só uma questão espiritual. Não, jejua ali, ora a Bíblia e você vai ser curado. Não é só isso que a gente tem que fazer, né? É muito mais amplo, tá? Mais, é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, o meu objetivo não é tornar aqui cada um de vocês especialista no assunto, mas só despertar. Falar assim, opa, então tem mais coisas aí que realmente eu preciso entender, conhecer melhor. Quando não souber resolver, direcionar, encaminhar, porque o negócio é realmente complexo. Dentre algumas delas estão as causas genético, eh, biológicas e psicológicas cognitivas. Genéticos biológicos as causas físicas, né? Que estão destacadas aqui. Eu trabalhei muito a questão hormonal, mas não é só isso. Sabe-se hoje que uma pessoa que dorme pouco, que não pratica exercício físico, pode estar sujeita a isso. Não é que vai ter isso, tá, gente? Não é que, nossa, aí as pessoas começam a pensar, meu Deus, eu não faço nada de exercício, não durmo quase nada. Não estou dizendo que pode, não é que vai, não é? Então pode ser uma pessoa que não dorme muito bem, uma pessoa que não pratica exercício físico, medicamentos, alimentação. Então, uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que está tomando alguns medicamentos, podem ter alguns efeitos colaterais, tá? Pode provocar depressão, doenças, né, enfermidades, que aí afeta várias questões aí, né? Então são várias disfunções que podem acontecer. Sérgio colocou aqui, a depressão pode ser curada quando a pessoa descobre uma área que ela não conhecia e nem imaginaria e acaba se encontrando. Não entendi, Sérgio. A depressão pode ser curada quando a pessoa descobre uma área que ela não conhecia e nem imaginaria, e acaba se encontrando com esse novo projeto. Eu não entendi, Sérgio. Quer explicar aqui melhor essa pergunta? Rafa, que nem eu estou fazendo lá o curso do o Marcos, né? Uhum, E a gente no começo acabou tendo os testemunhos, a pessoa conversando. Então, tem pessoas que, inclusive uma conhecida lá, que trabalhou muitos e muitos anos em escritório, né, como secretária, como não sei o quê, uma área que não tem nada a ver. Aí uhum, acabou se aposentando, né, e estava caindo tipo naquela depressão, o que que eu vou fazer agora? Eu tô, né, aposentada, então ficou naquela situação. E nunca se via na cozinha, fazia os negócios. Então, quer dizer, a partir do momento que ela descobriu esse novo projeto, esse novo negócio, eu acho que acabou tendo um novo motivo uhum. de, como que fala? E De preencher, sim, é, de preencher e se sentir útil, né? sim.
Perfeito, Sérgio. Naquele sentido, então, que eu falo. Então, é muito engraçado. Então, você vai pegando esses pontos e você vai vendo que você vai se encaixando, né? Sim, não, Porque é, a depressão, eu creio que é um vazio que existe também dentro da pessoa, né? É algo que ela desconhece, porque como vem, ninguém sabe. Então, e aí você vê relatos de pessoas até famosas que você vê que saiu, largou de fazer aquilo que não fazia, né? E era algo de sucesso e de repente a pessoa largou e foi fazer algo que te trazia prazer. sim. Não, nesse sentido, sim, Sérgio. É uma pessoa, mas assim, ó, por exemplo, uma pessoa que ela tem o seu significado de vida na realização de algo, no caso, um emprego, e aí ela se aposenta, ela não tem mais aquela função que lhe dê significado, né? Ela não sabe mais o que fazer da vida. Ela pode se sentir deprimida porque ela se sente perdida. Aí ela se depara com um novo projeto que lhe dá significado. Sim, não, nesse caso, perfeito, perfeito. Pode acontecer. Há uma outra causa também. Perfeito, Sérgio. É isso aí. É isso aí. É, Às vezes eu tratando. não sei se eu me expressei direito, né? Eu não, Mas é mais ou menos é isso que você falou. eu não entendi na pergunta que você escreveu, mas quando você falou, eu entendi. Para mim ficou claro e eu concordo. Sim, há casos que isso pode realmente acontecer. Vários casos, né? Aliás, tem pessoas, ó, que se elas param de trabalhar, parece que a vida delas acaba, né? Porque o significado delas é o trabalho. Aí elas param de trabalhar, ou elas são mandadas embora, nossa, acaba com a vida da pessoa. Ah, eu vou ir além ainda, ó. Vou ir além ainda. Tem pessoas que se apegam a um bicho de estimação, o bichinho morre e elas ficam deprimidas, né? Porque acaba a motivação daquela pessoa. E tantas outras coisas, né, que pode acontecer, né? Então, realmente, tá vendo aqui como a gente está ampliando, né, o leque aqui de possibilidades. Com relação às É, causas. Pode falar, Sérgio. desculpa, Rafa. A Imagina. gente pega muito isso, principalmente eu vejo assim na área da profissional, né? E geralmente quando a pessoa fica muitos e muitos anos e fica naquela batalha, naquele ritmo, naquela, como se diz, obrigação todos os dias, né? Sim, E isso é o professor, é jogador, você vê jogador, o cara tá para parar, e é novo ainda, né? Ele tem que sim, parar de futebol, tal, não sei o quê. E aí ele fica perdido, o que que eu vou fazer? sim, Então, a área da comunicação, muitas áreas, tem um cara, eu não sei o nome dele, é um nome meio assim. Ele saiu da área da televisão para a gastronomia. Então, hoje ele faz os pratos, negócio, tipo na fazenda. Mas, caramba, o cara largou daquela vida de glamour, de não sei o quê, e está se dedicando para algo que ele se identificou. E muitos se perdem nisso e entram em depressão. E, sim. só colocando aquele rapaz que foi com bebidas para droga, eu não sei se eu posso falar, aquele que era do Malhação, o Cabeção lá, que era, eu acho que é Uhum. Cabeção, Sei quem que é. Sérgio Ranconde lá, não sei o nome Eu dele. não sei o nome dele, mas Caiu sei nesse quem é. negócio de depressão e da bebida e das drogas, porque a depressão, ela leva para esses lados também. A depressão é uma doença, só que ela acaba levando e gerando para outros lados, para bebida, para droga, para, né? Eu creio assim. Sim, é isso aí. A pessoa está acostumada com aquela rotina, acorda todo dia em tal horário, vai na padaria, toma um cafezinho, já conhece todo mundo da padaria, vai lá, chega meia hora antes do trabalho, conhece todo mundo, aí do dia para noite é mandado embora. Vai fazer o que agora? É isso aí. Com relação às causas genético-biológicas, então, são vários motivos, eu apenas exemplifiquei algumas delas, tá, que são mais comuns do que a gente possa imaginar, e quero finalizar nossa aula de hoje. E esse tema tratando ainda o caso, né, ou relembrando o caso de Elias. Quando Elias desafia os profetas de Baal e obtém êxito,
onde Deus triunfa sobre os profetas de Baal através da vida de Elias, mas Elias foge de Jezabel. E foge de Jezabel desejando a morte. Então, alguns estudiosos sugerem, tá? E aqui são teorias, obviamente, porque nenhum médico examinou o corpo de Elias, mas são sugestões do que poderia ter acontecido. Que a depressão de Elias foi um exemplo de pós-adrenalina, que uma das causas, né? Porque a depressão ela pode ter algumas causas, mas uma das causas é uma causa fisiológica, onde são pessoas que passam por um momento de tensão, um momento de adrenalina muito forte, e do nada essa adrenalina ela, ela baixa, né? Porque você venceu aquela situação e depois aquela adrenalina cessou. Então, dizem os estudiosos, né, que o nosso sistema suprarrenal ele fica exausto e ele pode se desligar em algum momento, não desligar de deixar de funcionar, não sei explicar isso aqui tecnicamente, mas enfim, ele pode aqui ficar exausto em um dado momento, depois de você passar por uma alta demanda, né, que te deixou desgastado aqui. Às vezes eu tenho a sensação, vou falar por mim mesmo, tá? Não sei se acho que a minha experiência não é a única. Quando eu estou envolvido em algum evento, por exemplo, e aquilo me desgasta muito, né? Então, às vezes eu tenho que pregar, ou tenho que não pregar em si, mas sei lá, eu tenho algum evento onde uma das atividades é pregar, ou eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu estou envolvido correndo ali com tudo, tal, e eu fico a milhão ali, né? Com aquela adrenalina ali bem elevada. Aí quando acaba, nossa, aí parece que você eh, fica totalmente esgotado, totalmente, não depressivo necessariamente, não estou falando disso, mas você fica não só cansado, você fica esgotado, você não parece que não consegue nem levantar mais da cama, de tão cansado que você está. Então são coisas físicas, né? Que você, às vezes, no seu trabalho, você tem uma demanda que te consome tanto, e quando acaba aquela demanda, né? Você está pilhado ali. Quando acaba, né? Então é igual quando você pratica algum esporte e aí você toma uma pancada. O seu corpo está quente, você não vai sentir. Depois, meu amigo, depois você vai sentir, vai lembrar de tudo, até dos detalhes daquela pancada. Diga, pastora. Pastora? Rafa, eu acho que eu tô com a mão levantada da outra vez que eu chamei. Ah, foi da outra vez. Ah, então tá bom. Foi. Eu pensei que fosse de agora. Tranquilo. Mas quer falar alguma coisa? É muito bom isso, né, que a gente está aprendendo, porque a gente vê cada barbaridade acontecendo, né, no meio cristão, porque o pastor, ele é um conselheiro, mas ele às vezes se acha um super médico, né? Então, isso, aquilo que a gente falou de falar que a pessoa não tem fé, que depressão é coisa do diabo, que você não confessou um pecado, e pode ser isso? Pode, mas eu vou dizer que 90% das vezes é algo mais, não é relacionado à área espiritual, e sim ao físico, né? E até mesmo você falou aí, muitas vezes a gente está tão cansado fisicamente, tão esgotado, que você chega assim num estágio que você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você só quer descansar, e aí a pessoa já julga, né? Ah lá, tá com depressão. Então, uma das coisas que eu vejo hoje, como pastora de igreja, é que a gente precisa ter mais o olhar de compaixão do que o olhar julgatório, né? De ficar julgando o irmão, ficar, né, falando isso, porque realmente, para a pessoa que está recebendo isso, ela já está numa situação difícil. E aí, aquela pessoa que é um espelho, que é um líder espiritual, fazer isso derruba mais a pessoa. Então, que nós conselheiros possamos ter a sabedoria aí do Espírito Santo de Deus de ajudar, né, menos apontamento e mais estender de mão para ajudar a pessoa a levantar. Amém. Amém. Eu creio, pastora. Que provoque em nós essa sensibilidade, né? Sim, que hoje em dia está mudando esse quadro, né? Mas a letra mata e o espírito vivifica, isso por muito tempo fez com que as pessoas não procurassem se aprimorar, estudar, para que pudesse fazer
desempenhar um papel com excelência, né? Porque não, a letra mata quando não é isso, né? Sim. Então, é Deus que aí com a tecnologia, né, que está tão crescente nos nossos dias, isso daí está sendo desmistificado e a gente pode progredir, né? Para que o Uhum. povo não esteja perecendo por falta de conhecimento, e sim conheça e prossiga, né? Para o alvo que é Cristo. Amém. Amém. Eu creio que Deus nos conceda essa graça, essa sabedoria em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, alguém mais quer falar alguma coisa? Perguntar algo? Tranquilo, então? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, pela companhia. Desejo a vocês uma ótima semana. Deus abençoe. Fiquem na paz e até semana que vem, se Deus quiser.